Se tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez na casa, se sintam muito bem-vindos e a casa está sempre aberta à disposição de vocês. Mas muito obrigado a presença de vocês. Eu quero convidar a nossa irmã Márcia para fazer a leitura. O livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. De ânimo forte, porque Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Por Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a responsabilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Que seja. Vamos agora levar nosso pensamento a Deus. Que nosso Mestre Jesus, nossa Mãe, Nossa Senhora, ela possa estar com o seu manto nesse momento, iluminando essa casa, iluminando cada trabalhador, não só espiritual, não só encarnado, quanto desencarnado. Que possa iluminar o nosso palestrante nessa data de hoje, Tinoco. Que ele possa trazer um ensinamento no coração de cada um ensinamento de paz, um ensinamento de fraternidade, um ensinamento de caridade. Que nós possamos sair daqui com um coração muito maior de amor que nós chegamos. Que nós podemos sair nessa data daqui de hoje com o espírito repleto de alegria, o espírito repleto, saindo daqui, olhar para os nossos irmãos, para fazer a caridade para eles. Finalizando,
pedir mais uma vez a espiritualidade dos mentores da casa, para que possa nos iluminar a cada um que está aqui nessa tarde de trabalho, no dia de hoje. Que assim seja. Passando a palavra para o nosso palestrante, né? Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, pessoal que está na sala do Zoom, acompanhando a gente de maneira virtual. Como é que está a minha voz atrás? Está chegando bem? Consegue me ouvir bem? Queridos, a proposta da tarde é trabalharmos o tema Espiritismo e comprometimento pessoal. Todos nós temos uma razão, um motivo pelo qual viemos aqui. Deus sabe qual é o nosso motivo. Os benfeitores espirituais que coordenam esse trabalho da FABEM conhecem os nossos corações. Nós podemos até ter simulado muito bem para que os outros não ficassem preocupados com a gente, mas eles nos conhecem. Eles sabem da nossa dor, eles sabem do seu desafio, eles sabem da sua preocupação, eles sabem do seu dilema, do seu problema. E qual é a função do palestrante? Se não a mais importante, tentar se tornar um canal desses benfeitores espirituais para que eles falem, para que eles nos falem. Eu não sei, meus irmãos, o que dizer para os companheiros. Preparei o material, tentei elaborá-lo com muito carinho, mas a nossa prece é que esses invisíveis nos falem. Porque se eles conseguirem falar por meio de mim, a prece do nosso irmão vai ser ouvida. Todos nós sairemos daqui melhores, confortados, esperançosos, entendendo a metodologia da vida e atuando na própria vida para nos tornarmos melhores e mais felizes. Então, nossa prece para os amigos espirituais, falem por nós e nos inspirem. Pois bem, queridos, espiritismo e comprometimento pessoal. O apóstolo Paulo, e todos conhecem Paulo, o da Bíblia, Paulo de Tarso, ele se tornaria, no futuro, uma grande figura do espiritismo. No espiritismo, ele assina como Paulo apóstolo. Ele é tão importante no contexto da equipe do Espírito de Verdade, que é ele que vai inspirar Allan Kardec, junto com outros, a criarem o nosso lema: fora da caridade não há salvação. A caridade é a prática do amor. A caridade é o único meio pelo qual podemos aprender a amar. A nossa marca, como cristãos, deverá ser o amor. O nosso reconhecimento maior como cristãos deverá ser por meio da atitude. E nós só aprendemos a amar amando. Meus irmãos, na verdade, nós viemos desse planeta, reencarnamos aqui mais uma vez, na família que estamos, usando esse envoltório material adequado para cada um de nós, na intenção de aprender a amar. E tudo que está à nossa volta, e todos que estão à nossa volta, são laboratórios vivos de aprendizado de amar. A proposta, então, é a gente amar. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 14, ele diria que um dia cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que vamos ouvir aqui, com relação ao comprometimento pessoal, talvez em alguns momentos, da minha imperfeição, me leve a olhar para o outro. Viemos aqui nos olhar, para entender qual é o nosso nível de evolução moral, qual é o meu nível de compromisso com o Espiritismo, e entender que todos nós podemos migrar do nível que estamos para um nível superior. Então, não importa, eu vou trazer aqui uma brincadeira, uma analogia, um gráfico com 6 níveis de comprometimento moral com o Espiritismo, não importa qual seja o seu nível. O que importa é que todos nós podemos avançar para um nível adiante. Eu queria começar essa palestra trazendo 2 palavras de Jesus. A primeira delas, vamos encontrar em João 14, versículo de número 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Talvez seja essa a proposta de Jesus, nos oferecendo uma maneira de medir o nosso grau de amor por ele. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, eu vou acabar aqui da palestra, vou comprar ali o Livro dos Espíritos, colocar na gaveta e vou guardar.
não é esse guardar, é guardar dentro do nosso coração. Então, quanto mais eu procuro compreender os ensinos do Cristo, e quanto mais eu procuro me desafiar dentro do meu limite para praticar o ensino de Jesus, eu tenho provado para ele o meu grau de amor. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Na sequência, ele vai dizer que o Pai se revelará, que ele se revelará a cada um de nós. É como se fosse um videogame. Em cada etapa que vencemos, adentramos a uma nova etapa. E quando vencemos a etapa nova, adentramos a uma outra e uma sequência constante, infinita, que nos levará a cada dia mais tentar amar nos moldes de Jesus. Colocado o primeiro texto, o segundo também, Evangelho de João, agora no capítulo 15, versículo 7. E lá está dito: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Meus irmãos, é fácil vir a Jesus. É fácil. Uma perda familiar, uma dor qualquer, uma doença. É fácil. A gente sabe que na hora da dificuldade podemos recorrer a Jesus. Ele nos prometeu lá em João capítulo 11, versículo 28, ele fez o convite: vinde a mim, vinde. Todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e ele diz: e eu vos aliviarei. A promessa de alívio, nós ouvimos isso a história toda. Ouvimos isso há várias encarnações. Então, na hora da dor, a gente recorre a Jesus. No entanto, a proposta do capítulo 15 é permanecer em Jesus. Será que temos vindo? Sim, viemos várias vezes. Quantas vezes nós não viemos sentindo uma dor, fomos consolados, assistidos e depois fomos embora. Mas voltamos de novo, podemos voltar de novo, sim, quantas vezes necessárias forem. Mas o desafio é permanecer em Jesus. E mais que isso, permitir que as suas palavras permaneçam em mim. Então, um dia esteve em mim, naquele versículo citado, capítulo 11, 28, normalmente se encerra aqui, quando diz: e eu vos aliviarei. Mas ele tem um complemento. O 29 diz assim: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Meus irmãos, é preciso aprender de Jesus. O alívio ele nos dará imediatamente. Não prometeu resolver problema de ninguém, até porque alguns problemas não são problemas. Nós é que os enxergamos como problemas, mas são benefícios para o espírito mortal, vivenciando uma personalidade material, para que, por meio daquela situação difícil, ele possa conquistar conhecimento e aprimoramento, desenvolver virtudes no espírito mortal. Então, é por meio do problema que eu adquiro fé, que eu adquiro paciência, tolerância, e essas valências morais ficam registradas no espírito mortal para sempre. A personalidade fica para trás. Iremos morrer um dia. Tomara que demore, mas iremos morrer um dia. Mas os ensinamentos que aqui tomamos, por meio desse corpo material, registrados no espírito, ficarão para sempre. E para concluir essa abertura, eu fico me perguntando se alguém permanece em Jesus e suas palavras permanecem nesse homem, o que ele pediria? Porque a promessa é: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Será que pediríamos bens materiais? Imagino que não. Eu acho que a gente entenderia aquela fala do Espírito Vemonode, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 22, onde o benfeitor espiritual nos faz o seguinte questionamento: o que tendes pedido a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Podemos pedir um emprego, sim. Um parceiro, uma parceira, um companheiro. Podemos pedir uma casa mais ampla, um carro melhor que pegue de manhã. Podemos. Mas todas as vezes que pedirmos algo para o espírito imortal, seremos ouvidos imediatamente. Diz o texto de Vemonode
pedi e verás que torrente de bênção se derramará sobre vós. Porque a proposta de Deus é que eu cure da minha doença física também, sim, mas que eu aprenda as virtudes imperecíveis do espírito mortal. Comentávamos essa manhã, a gente fez um culto, uma leitura de manhã, minha sogra estava na minha casa, e o texto que nós lemos levou àquela ideia de que aquele jovem, filho da viúva de Naim, que foi, entre aspas, ressuscitado, já morreu de novo, porque faz tempo, né? A doença pode ser que eu seja curado, mas eu preciso curar primeiro a doença do espírito. E qual é a doença do espírito? Orgulho, egoísmo, vaidade. Viemos aqui para ser tratados no espírito. Quem sabe, saímos daqui com o problema resolvido, entendendo que o que eu vinha chamando de problema não é problema. É um benefício para o espírito imortal. Pois bem, queridos, para a gente poder, que foi que eu fiz, seguirmos aqui, espiritismo com comprometimento pessoal, eu queria analisar o conceito de comprometimento. O que é comprometimento? Eu fui até o dicionário, e lá está dizendo que comprometimento é a ação ou efeito de se comprometer, ou de comprometer-se. Então, observem que eu posso comprometer as pessoas com as minhas ações. Eu posso, por exemplo, numa manobra impensada no trânsito, criar um acidente. O comprometimento foi meu, mas eu envolvo outros. Mas sempre recairá as responsabilidades sobre a gente mesmo. Então, o comprometimento está muito ligado à questão pessoal. Também é sinônimo de compromisso. Comprometimento é compromisso. Eu me lembrei de Ayrton Senna do Brasil, que deixou uma frase, onde ele vai dizer que no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Talvez seja a hora de começarmos a entender que temos em mãos uma doutrina que pode potencializar a nossa evolução moral e que talvez não tenhamos entendido isso. Talvez algumas vezes a gente possa agir como alguém que tem um tesouro e não sabe do valor. Não sei se os companheiros acompanharam na grande mídia uma peça de mais de 2.000 anos atrás, um busto romano, foi comprado numa loja de usados nos Estados Unidos por $35. Não se sabe como aquela peça chegou ali, mas ela valia milhões de dólares. Uma relíquia. Talvez a gente faça isso com o espiritismo. Não entendemos ainda que o que temos em mãos é capaz de potencializar a nossa evolução moral. No entanto, meus irmãos, vai necessitar da minha participação. Eu preciso atuar, eu preciso querer atuar. Resultados só surgirão depois do meu trabalho intenso. Então, eu fiz um gráfico, meus irmãos, para pensar em comprometimento, e esse comprometimento do espiritismo e é pessoal. Então, repetindo, nós viemos aqui para olhar para nós mesmos. Se em algum momento a minha tendência, a minha mente inclinar-se para pensar no outro, bloqueia, volta o foco para você. Então, eu vou criar um gráfico aqui, uma escala de níveis de progresso moral, de níveis de comprometimento. Serão 6 níveis. Trabalharemos cada um deles, explicando de novo que é só uma questão didática, é um gráfico criado só para compor o assunto, e que não importa qual seja o seu grau, aonde você está, isso não importa. O que importa é que podemos avançar para um grau seguinte. Então, ninguém se sinta menosprezado ou menor do que o outro, porque está no nível 2, 3 ou 4, não importa. Não importa o nível. O importante é estarmos lutando para avançar para o nível seguinte. Há um livro da irmã Cedefu, chamado Reforma Íntima Sem Martírio, onde ela diz que o espiritismo tem 3 momentos na vida da gente. O primeiro momento é quando a gente entra no espiritismo.
Então, você entra empolgado, você quer comprar os livros, quer participar dos estudos, você quer conhecer. O segundo momento é quando o Espiritismo entra na gente. Quando eu começo a entender o Espiritismo, eu começo a trazer para mim a informação. Quando eu abraço pessoalmente como sendo meu agora o Espiritismo. E o terceiro momento, e mais importante, é quando o Espiritismo começa a sair de mim. É quando eu consigo olhar para o outro e aceitá-lo como irmão. É quando, diante da ofensa, eu me calo. É quando, diante da vontade de fazer uma postagem agressiva, eu recuo. É quando eu penso que eu preciso amar mais e melhor para, de fato, ser cristão. Mas, enfim, o primeiro nível é o nível de simpatizantes. A gente, segundo o último censo do IBGE, e simpatizante vem de simpatia, e simpatia significa uma tendência instintiva que atrai uma pessoa para uma outra pessoa ou para alguma coisa. Então, nós podemos ser simpatizantes de boas causas ou de causas ruins. Interessante que nesse meio espírita, a gente do último censo, que fazem 12 anos, foi lá, mediu a população do Brasil de 2000 a 2010. Esse último censo revelou para a gente um dado interessante. Eu busquei na revista Exame a estatística do IBGE e lá dizia que o Brasil tinha naquela época 30 milhões de pessoas que são simpatizantes do Espiritismo. Eu fiquei pensando, por que são simpatizantes do Espiritismo? Porque eu acho que a grande marca é a caridade, né? Fala em Espiritismo, fala-se em caridade. A gente é um movimento que prioriza fazer o bem às categorias menos favorecidas. A gente tem hospitais, o Espiritismo atua intensamente na caridade. Antes da pandemia, havia um número, hoje eu não tenho mais esse número correto, mas registrava a estatística que 50% das obras sociais feitas no Brasil, incluindo dos governos, pertenciam aos espíritas. Isso é marcante. A pessoa se simpatiza. Então, muitos simpatizantes, porque veio do espiritismo uma doutrina que agrega, que acolhe pessoas, que faz o bem e que faz a caridade. 30 milhões de simpatizantes. Meus irmãos, esses simpatizantes migrarão, quase todos ou muitos deles, para um nível mais avançado. Mas o simpatizante ele tem uma característica, ele é leitor. A gente sabe que a FEB tem um parque gráfico próprio, nós imprimimos nossos livros, né, o livro da FEB, e o que sustenta o trabalho são os livros. E quem alimenta o mercado são os simpatizantes. Normalmente, eles leem romances. Fica aí a dica, né? Se quiser presentear um amigo, um bom presente, dê um livro. Romances agradam muito porque eles contam uma história e tem um fundo doutrinário embutido na história. Pode ser que, por meio de um romance, a pessoa queira aprofundar em outros conhecimentos. Então, eles, os simpatizantes, eles, primeiro nível, agradam o espiritismo, eles agradam de algum ponto e eles são leitores. Tudo bem até aqui? O nível seguinte, o nível 2, é um nível que eu vou chamar de intermediário. É quando o simpatizante tem uma tendência a decidir iniciar a caminhada espírita. Ele vai se transformar em iniciantes. Meus irmãos, daqui para frente, todos os adjetivos ali, as classificações, terão iniciantes na frente. Todos nós somos iniciantes. Todos nós somos iniciantes. Cuidado com a ideia de que já sabe muito, sabe tudo, não preciso reciclar. Para que eu vou ler? Já li várias vezes. Continuar estudando é uma necessidade. Então, esses iniciantes, eles vão perceber que podem avançar de alguma maneira. Então, os companheiros iniciantes, há um nível intermediário, há um nível de transição, que é o nível de número 2. Eles não têm característica específica própria.
é um nível intermediário. Gente, se pudesse ficar em silêncio, a gente está filmando, está passando pelo Facebook aqui, e aí pode pegar o áudio das pessoas. É o estágio intermediário, de transição para o nível 3. E aí o nível 3, sim, iniciantes. Esse nível iniciante, todos nós já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar, se viemos de simpatizantes. Os iniciantes, ele tem característica também. Também tem características. Eu vou colocar duas. A primeira é que eles continuam sendo leitores, mas eles também escolhem estudar. É por isso que as casas espíritas precisam ter, no mínimo, 2 reuniões. Uma de reunião doutrinária, para divulgar o espiritismo, por meio de palestra pública. É assim que as casas começam. Ou começam com o estudo do Evangelho. Precisa ter um estudo em grupo. Por quê? Porque na palestra a gente não abre espaço para perguntas, não respostas. Mas quando você participa de um grupo de estudos, você pode tirar uma dúvida, trazer uma dúvida de um livro que você está lendo. E o estudo é fundamental. O Espírito de Verdade, que foi a liderança maior, que implantou o Espiritismo, que trouxe as mensagens para que Kardec codificasse, ele vai afirmar no capítulo 6 do Evangelho, item 5, Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Então, ele está repetindo a ideia de que o mais importante é amar. E a segundo momento ele diz, Espíritas, instruí-vos, e o segundo ensinamento, nos orientando a priorizar um tempo, reservar um tempo, mexer na agenda, ver nossos horários e abrir espaços para a leitura e para o estudo. O estudo em grupo na casa espírita, presencial ou pelo Zoom, se for o caso. Então, a primeira característica do iniciante é estudar. A segunda é que ele aceita fazer uma tarefa. Por isso que a casa espírita, quando ela tem um movimento de tarefas, ajudar uma comunidade, doar a cesta básica, educar crianças, qualquer que seja, um tratamento espiritual, ofereça a essas pessoas um lugar, um posto qualquer. Não precisa ser algo ainda de responsabilidades maiores. Mas eles já aceitam uma tarefa, por mais que seja pequena. Então, meus irmãos, o nível 3 é um nível natural, é um nível normal, mas ele tem um problema. Esse nível de iniciantes, ele pode se prolongar muito antes de irmos para o nível 4. É o que a gente chama de iniciantes eternos. A gente conhece pessoas, e não vai aqui nenhuma crítica, nenhuma censura, não é para isso que viemos aqui, uma observação, que às vezes entram no espiritismo e levam anos estudando, fazendo pequenas tarefas. Talvez não se despertem para dar um passo para um nível mais avançado. Há problema nisso? Não. Talvez para ele seja problema, porque ele fica como que numa situação mediana, de conforto, na água morna, e não se decide. Não avança para níveis onde o grau de comprometimento será maior. Os 4, 5 e 6 aqui para frente. Então, observe que esse companheiro, ele precisa ser despertado. Meus irmãos e minhas irmãs, de novo, se estamos nesse nível de acomodação, não há problema algum. Podemos nos despertar e voltar à caminhada. Podemos assumir um grau de compromisso mais adiante. Então, tem um texto de Tiago, apóstolo de Jesus, que ficou em Jerusalém, onde ele vai dizer na primeira carta, capítulo 1, versículo 22, diz assim, e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Se tornar praticante da palavra. Meus irmãos, Emmanuel vai chamar, no livro Venha de Luz, ele chama de sono enfermiço da alma. São anos, são encarnações, um processo de acomodação, de paralisia, de inércia, sem entender que podemos crescer e avançar moralmente. Às vezes até nos acomodamos com os erros e acreditamos piamente que não podemos mudar. Criamos até a chamada síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não é verdade. Todos nós podemos avançar
E Tiago nos convida a deixar de lado os discursos falsos que nos sustentam na inércia, para a gente avançar e retomar o caminho em direção a conquistar níveis maiores. Eu estava comentando do texto de Emmanuel, quando ele chama de sono enfermiço da alma, uma atitude do espírito de acomodação, e ele trabalhava uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, onde ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo lhe esclarecerá. Meus irmãos, é preciso levantar do sono da alma e adiantarmos-nos para o passo adiante. Cuidado com o discurso da incapacidade, cuidado com o discurso da acomodação, da preguiça, que alimentamos e justificamos, talvez de tal maneira tão hábil que a gente mesmo acredite. Tem uma canção do Renato Russo, onde ele vai dizer que a pior mentira é a gente mentir para a gente mesmo. E acreditamos. Culpamos os outros, dizemos, eu não estudo porque a minha casa não disponibiliza o estudo que eu gosto. Vai buscar em outra casa, vai buscar na internet. Nós daremos conta da gente mesmo a Deus. Mas avançando, queridos, para poder fechar essa parte e ir para o nível 4, que são os mais interessantes, Paulo de Tarso escrevia a carta aos Coríntios, e ele faz uma observação no capítulo 15, versículo 9, onde ele vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, o Espiritismo tem muito mais para dar para a gente do que uma questão física, uma cura física, uma cura emocional, muito mais, mas muito mais de longe. Ele pode nos ajudar a compreender a dinâmica da realidade espiritual, pode nos ajudar a entender como podemos atuar na vida e pode criar qualidade de vida com felicidade e contentamento. A gente vive hoje uma geração descontente e o comércio sabe disso, não é? Basta lançar um telefone novo com S a mais ou um X a mais, pronto. O meu já não serve mais. Eu preciso daquele novo, porque não estamos contentes. Um descontentamento, porque não entendemos que o que Deus nos dá é o melhor para a gente. E vivemos tentando matar a sede da alma com matéria, comprando, investindo, sacia por alguns momentos e depois passa de novo. Meus irmãos, então a ideia é essa: migrar de nível em nível. Aí vem o nível 4, que é o iniciante avançado. Continuamos iniciantes, mas agora avançado. Esse avançado tem 2 níveis. O nível 4 é o iniciante avançado envolvido. O envolvido, ele tem uma característica principal: ele já assume mais responsabilidades. Então, ele pode fazer uma leitura preparatória, ele pode fazer uma prece, ele pode coordenar uma reunião, ele pode fazer uma palestra, pode dar uma aula no ESG. Ele já aceita o compromisso, ele aceita, ele assume responsabilidade. Esse é o iniciante avançado envolvido. Agora vem o nível 5, vou linká-los rapidamente, que é o iniciante avançado comprometido, diferente do envolvido. Ele tem 2 características. A primeira é do avançado, do comprometido, do avançado envolvido. Ele assume responsabilidades. Mas ele tem uma outra característica mais marcante. Ele tem disposição a fazer sacrifícios. Então, vamos lá. Domingo de tarde. A Casa Espírita promove uma visita ao hospital. Talvez o comprometido vá. Talvez o envolvido prefira ficar dormindo, né? Nós criamos uma ideia de algo que possa ser cômodo. É fácil, meus irmãos, fazer o que eu posso no meu momento. É fácil. Mas há um nível de comprometimento onde eu sou convidado a fazer sacrifícios. Qual é o sacrifício? Eu sei que trabalhei a semana toda. Queria dormir depois do almoço domingo, mas eu vou vir para a Casa Espírita.
Sábado, 2h da tarde. Isso é horário de casa espírita? É horário de casa espírita. 2 da manhã também é horário de casa espírita. O horário somos nós que fazemos, de acordo com o meu nível de compromisso, de sacrifício, disposição ao sacrifício. Eu trouxe uma comparação, um comparativo, para me prender numa fala, na verdade são duas de Jesus. A primeira é João, capítulo 5, 17, que eu tenho certeza que todos aqui já ouvimos. Diz o texto: mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meus irmãos, se procuramos o Espiritismo para descansar, estamos no lugar errado. Somos convidados ao trabalho o tempo todo. Eu venho de uma religião evangélica, né? Eu fui da Igreja Batista e eu ficava pensando no paraíso, no céu, músicas de harpa, tapetes de nuvem, aquela tranquilidade. Puxa vida, conhecer o Espiritismo acabou meu sossego. Meus irmãos, é trabalho o tempo todo, aqui do outro lado. Diz Jesus que ele veio para servir e não para ser servido. Nos convidava ao trabalho. Numa certa ocasião, quando a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João, mal entendendo que achava que o reino que ele vinha implantar era material, no momento silencioso entre ele, ela e Jesus, ela falou: Jesus, quando você implantar o seu reino aí, bota meu filho, uma à direita e outra à esquerda aí, querendo que fosse ministro, talvez. E o Rabi da Galileia vai dizer que sentar à direita e à esquerda é fácil. Difícil seria tomar do cálice que ele haveria de tomar. Mas essa conversa chegou nos outros 10. Poxa, a mãe de Zebedeu foi, entre aspas, traída, né? Foi lá pedir a Jesus um carro para os filhos dela, ninguém pediu para mim. E houve um aborrecimento lá entre eles. Jesus, à distância, percebeu tudo, e em momento adequado, reúne os 12 e diz assim: olha, meus irmãos, a fala do Cristo é para você e para mim. Aquele que dentre vós quiser se tornar grande no meu reino, seja o que mais sirva. Essa é a marca. Trabalhar em prol do outro. Trabalhar exercitando a caridade para desenvolver sentimentos, para criar um amor, para nos melhorarmos. Essa é a proposta. Esse é o único meio, segundo Allan Kardec, para encontrarmos a salvação. Então, observe que ele está dizendo que Deus trabalha e nós temos que trabalhar também. Eu trouxe uma historinha para a gente comparar o comprometido com o envolvido. Conta-se que em certo café da manhã foram servidos ovos fritos e também foram servidos bacon. A galinha, meus irmãos, está envolvida no café da manhã, mas o porco está comprometido. Comprometimento é da parte de mim. É abrir mão, às vezes, do lazer. É abrir mão de algum trabalho excessivo para priorizar ações que possam validar o processo de aprimoramento moral. O que, de fato, é importante para mim. Quanto mais avançado a compreensão espírita, mais eu avanço no nível de comprometimento. Companheiros, estamos querendo saber qual é o 6. Qual será o nível 6? Até aqui já estava suficiente, né? Até o 5. Mas só para a gente poder fechar esse nível 5, eu me lembrei de Allan Kardec conceituando o espírita verdadeiro. Então ele vai dizer assim, Evangelho segundo o Espiritismo 17, item 3. Reconhece-se o espírita verdadeiro pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Duas atitudes que nós podemos nos autoavaliar. Será que eu sou espírita verdadeiro? Eu não quero que ninguém responda, não. Mas se eu levantasse a mão aqui, perguntando aos companheiros, quem pode aqui afirmar que é espírita verdadeiro? Levanta a mão. Ninguém levanta, não, por favor. Todos nós poderíamos levantar a mão. Sabe por quê? Porque não estamos prontos. É preciso estar em transformação. Essa é a ideia. Então, o camarada era fofoqueiro, costumais. Ele tinha o hábito, ele era viciado em falar mal dos outros. Ele fazia, em média, 10 fofocas por dia. 10. Aí conheceu o Espiritismo. Entendeu que quando ele fala mal de alguém, quando ele faz o mal a alguém, esse mal volta para ele depois. Ele entendeu.
Ele percebeu que o mal que ele está fazendo para os outros vai reverter para ele mesmo. Então, agora ele está numa luta diária para não falar mal dos outros mais. Chegou no trabalho, ia tomando café, antes de bater o cartão de ponta, claro, com um amigo, passa um terceiro elemento e já ia falar mal da roupa do cara. Ele se lembrou, tomou o café quente, quase queimou a língua, mas não fez a fofoca. Não falou mal. Na hora do intervalo, 9 horas da manhã, foi tomar uma água gelada, escorregou, falou mal de alguém. No final do dia, ele contou 5 fofocas. Esse homem teve progresso? Ele fez transformação moral? Fez, embora seja fofoqueiro. O processo está em andamento. Daqui a um tempo ele faz 3, daqui a um tempo 2. Um dia ele acorda sem vontade de falar mal do outro, entendendo que ele tem que olhar só para ele. Então, é espírita verdadeiro que faz fofoca ainda, faz sim. Não tem problema nenhum, se ele estiver lutando para não fazer. E o segundo traço, meus irmãos, ele fala de esforço. Os esforços que faz para domar suas más inclinações. Esforço não é a força comum. A força do dia a dia é a normal. O esforço é algo a mais. Qual é o meu defeito principal? Ciúme, inveja. Qual é o meu pior problema? Irritabilidade. Foca. E faz o esforço. Tenta se melhorar. Vai conseguir no estalo de dedo? Não, não vai não. Vai demorar um pouco. E sem querer desanimar ninguém, tem defeitos que a gente vai levar encarnações para resolver. Talvez a vingança seja um deles, né? Aprendemos durante séculos a vingar. Aprendemos o olho por olho, dente por dente há séculos. Repetindo milhares de vezes na cabeça da gente. Mas eu posso mudar. Eu hoje posso ser menos vingativo, menos cruel do que fui ontem. Um processo. Então eu preciso fazer esforços. Então, se eu olho para a minha história, meus irmãos, valida isso aí. Se eu olho para mim e eu enxergo algumas situações que lá atrás eu fazia com maior naturalidade e hoje eu não quero fazer mais, isso me incomoda, eu estou tendo progresso moral. Eu estou no caminho certo. Os mais novos não vão saber o que eu vou dizer aqui, mas depois eu traduzo. Pegávamos um telefone que tinha gancho, esquecemos isso, né? Tinha fio, ligava para alguém, dizia poucas e boas, que nem sempre eram tão boas, nem tão poucas assim. Depois batia o telefone, aquilo zunia no ouvido do outro. Batia o telefone, ia dormir em paz. Dormia. Hoje a gente comete um deslize, fala o que eu não queria falar, perdeu a cabeça, aquilo incomoda o dia todo, né? Isso é progresso. Embora eu tenha cometido erros. Valide a sua evolução, mas não se acomode nela. Avance para um nível mais adiante. Qual é o nível 6, meus irmãos? O nível 6 está na moda. É iniciante, avançado, comprometido, mais. É mais, sim. Mais esforço, mais trabalho, mais comprometimento, mais desejo de se melhorar. Intensificar as ações do bem é mais. Cada vez mais. É por isso que cabe, só para esse cabe, 2 falas de Jesus. A primeira está lá em Lucas 9, 23. Ele dizia assim: se alguém quer vir após mim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Meus irmãos, há uma escolha. A palavra é para todos. Mas se alguém quiser vir, então se eu digo, eu quero seguir Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo. É uma condição. O que é negar a si mesmo? É trabalhar para vencer o egoísmo. A grande doença, meus irmãos, Kardec vai chamar de câncer da humanidade. Motivo pelo qual hoje existem guerras e fome, é o egoísmo. Negar a si mesmo é combater o egoísmo. Mas ela alertou a gente, tome cada dia a sua cruz. Então tem uma cruz para tomar. Todos nós temos cruzes a levar. Pode ser física, financeira, familiar. Cada um de nós tem sua cruz. E nós temos a cruz que nos cabe, meus irmãos. Para de olhar para a cruz do outro.
por que a dele é mais leve que a minha, Senhor? Não, não é não. É proporcional a que ele precisa passar. Cada um leva a sua. Capítulo 14, item 9, Evangelho segundo o Espiritismo, está dito por Allan Kardec, por Santo Agostinho, com maior clareza. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só dá as que podem ser cumpridas. Não, então para aí. É essa sogra? É, Senhor, é essa sogra. Muito obrigado. É esse contra-cheque? É esse contra-cheque. Muito obrigado. Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, talvez no mundo espiritual eu tenha visto a minha condição materialista, e no passado fui rico, filho de imperador, sobrava dinheiro, usei mal. Passei por cima das pessoas, humilhei, ultrajei, disse aquela famosa frase, você sabe o que está falando? Né? Cheio de orgulho. Desencarnou, não levou nada. Meus irmãos, não levamos nada no caixão. Caixão não tem nem gaveta. Nada, não leva nada. Fica tudo aqui. Chegou no mundo espiritual, sabe o que ele levou? Inimigos, dívidas. Sofreu com isso. Agora vai reencarnar. Então, planejando a encarnação dele, ele pediu, Senhor, contra-cheque pequeno, por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Não bota eu com dinheiro, não, porque eu não sei usar isso aí. Aí chegou o pobre, está reclamando. O tamanho do meu contra-cheque. É isso mesmo, agora veio pelo WhatsApp. Não tem quase nada para colocar mesmo, é só alguns números ali. Meus irmãos, agradecer a dificuldade. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele dizia assim, não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Junto com a provação, ele lhes dará o escape. Aí você vai falar, mas Hélio, eu não estou vendo o escape. Sabe por que está vendo? Porque não aceitou a prova. Está reclamando, está lamuriando, dizendo, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. É igual um pai. O menino tem 13 anos, papai, me empresta o carro? Claro que não. E acabou a conversa. Mas assim, Deus sabe o que é melhor para a gente. É essa confiança que faz a gente entender que todos nós temos uma cruz. Agora, independente da cruz individual que você leva, tem uma cruz que a sua é igual à minha. Uma cruz comum a todos nós. A cruz da evolução moral. Onde eu vou ter que algumas vezes me desagradar para agradar a Jesus. A vontade é pegar no pescoço e apertar. Mas eu vi que é para abraçar, acolher e ser misericordioso. Então, eu deixo de lado aquele ímpeto do velho homem, sorrio, vou lá, abraço. É essa luta, meus irmãos, que não é em glória, porque essa luta vai me transformando gradualmente em alguém melhor. A segunda fala de Jesus, para começar a fechar, Lucas 9,62. Dupla interpretação aqui. Primeiro texto. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, tem traduções que é digno do reino de Deus. Meus irmãos, olhar para trás tem dois sentidos aqui. Primeiro sentido, entendi o Espiritismo, resolvi abraçar a doutrina como religião, mas eu fico olhando para trás, puxa vida, hoje, sábado, eu estava lá no pagode, agora eu estava no pagode, agora eu estou aqui na FABEM. E fica meio triste, porque não foi o pagode. Não estou dizendo que não pode o pagode, nem que pode. Cada um escolhe. Mas há prioridades. Então, quando eu escolho abrir mão do pagode, deixa para trás. Não preciso ficar me lamentando. Isso é uma forma de olhar para trás. Qual é a outra? É quando eu já estive mais comprometido e recuei. Recuei, sabe por quê? Porque eu me aborreci com os companheiros. Eu me melindrei. O companheiro disse isso de mim, disse aquilo outro. Chico Xavier tem uma história, está no livro do Carlos Bacelli. Lindos casos de Chico Xavier. O companheiro chegou para Chico e falou assim, olha, Uberaba, Chico,
o companheiro fulano disse isso de mim. Aí Chico olhou para ele e falou assim, que bom, meu irmão, ele tomou um susto, né? Achou que ia ser protegido. Mas que bom, por quê, Chico? Porque no passado você só batia, agora já está apanhando. Meus irmãos, tudo é bem, tudo é bom. Não olha para trás, não. Se você recuou, volta, está na hora de voltar, está na hora de voltar. Esquece o que o outro diz. Faz a sua parte. A gente abandona a causa espírita, a casa espírita, o espiritismo por causa dos outros. Me lembro uma frase que uma vez a gente vinha dirigindo, minha esposa lendo para mim algumas coisas, e aí estava lá o pulsozinho da internet. Se você está saindo do espiritismo por causa dos outros, é porque você nunca entrou por causa de Jesus. Vamos lá, vamos fechar, meus irmãos, então? Espiritismo, comprometimento pessoal. A gente ouve falar que o espiritismo não proíbe nada, o espiritismo não existe nada de ninguém, o espiritismo ninguém vai ser excluído. Não existe, não. Será que isso é verdade? Não há exigências? Será que é um mito ou é verdade? É verdade. É verdade. Não existe nada. Se você parar de vir na casa espírita, os companheiros vão te ligar, preocupados. O que houve? Sumiu. Mas ninguém vai dizer, você parou de ir, vai cobrar de você. Não, mas vai querer saber de você. Mas tem uma verdade. O Dr. Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, certa vez disse, o espiritismo não efetua aos seus adeptos quaisquer exigências. Todavia, quem toma consciência dos seus postulados sente-se naturalmente constrangido a ceder de si mesmo cada vez mais. Então, quanto mais eu conheço o espiritismo, quanto mais eu entendo essa dinâmica, quanto mais, meus irmãos, eu me convenço que eu sou um espírito, passando pelo mundo físico mais uma vez, sem privilégios, para enfrentar lutas. É assim que é. Quando eu entendo isso, e que eu entendo que tudo passa, que situações difíceis têm como fundamento desenvolver virtude do espírito, quando eu compreendo isso, quando eu sinto isso, eu consigo ter uma posição na vida melhor. E isso me leva a um grau mais intenso de comprometimento com o espiritismo. E muito mais, comprometimento comigo mesmo. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? O que a minha consciência tem me dito? Quando você pergunta, você olha a sua vida, faz uma análise rápida. O que você fez da vida? O que você está fazendo da vida? Não sei. Na verdade, nem interessa. Na verdade, o que interessa é o que a gente pode fazer da vida. Tem uma frase de Chico Xavier, para terminar, que ele diz que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não podemos. É impossível voltar atrás. Mas ele diz, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Eu não sei a sua história. Eu sei que tem dificuldade, tem dor. Pode ser o contra-cheque pequeno ou a sogra, não importa. Todos nós temos dificuldades. Mas dá para recomeçar. Dá para olhar o contra-cheque e agradecer. Porque muitos queriam ter o seu contra-cheque pequeno. Dá para olhar para a sogra e agradecer. Porque muitos nem sequer tiveram uma sogra. Vivem numa solidão. Começa a agradecer. Começa a valorizar o que você tem, mais do que está faltando. Esse nível de entendimento nos levará a compreender que somos nós que escolhemos. Meus irmãos, nós podemos sair daqui, vou só terminar com a frase de Abraham Lincoln. Eu ouvi tem 35 anos atrás. Eu não entendi naquela época, não. Eu não entendi, juro que eu não entendi. Mas a frase dizia assim, as pessoas são, na sua maioria, tão felizes o quanto decidam ser. Mas eu pensava assim, mas Abraham Lincoln, eu estou no cheque especial. Como é que você feliz no cheque especial? Meu casamento está ruim. Como é que você feliz no casamento ruim? Felicidade é uma decisão, uma escolha. Nós mudamos conceitos, nós começamos a ver a vida com outros olhos, nós entendemos que tudo é benefício. Tudo. Até uma doença. Porque, às vezes, por conta de uma doença, eu bato numa casa espírita. Por conta de obsessão, eu bato numa casa espírita. E aí eu descubro que o Senhor das escolhas sou eu.
Sou eu que posso decidir. Olhar para o problema, enxergar um anão de um olho só na cabeça ou um gigante de 7 cabeças. Nós escolhemos. Muitos já entenderam isso. Nós podemos sair daqui entendendo. Quanto mais eu me comprometer com a minha história, com a minha vida, quanto mais eu decidir avançar nesse caminho, mais eu encontro felicidade. Ficamos resolvidos aqui? Que a gente saia daqui, meus irmãos, para nos comprometermos mais, para avançar de um nível para o nível seguinte. Muita paz para a gente. Nós queremos agradecer a brilhante palestra do nosso palestrante Tinoco. Queríamos convidá-lo para acompanharmos, né, até o final dos nossos trabalhos na nossa casa hoje, tá? Se o senhor não tiver nada, o senhor está convidado. Queria convidar agora a nossa irmã Márcia para fazer a prece final e logo depois a Fátima vai para a realização do passe. Tá? Após essa maravilhosa palestra, nós vamos fechar os nossos olhos e ao encontro com o nosso Pai, Mestre Jesus, e o nosso querido Bezerra de Menezes, mentor desta casa, através da prece, agradecendo esse momento maravilhoso, que para nós da casa é uma grande festa, é um momento de retorno, onde nós temos agora a oportunidade, além da internet, o qual era o veículo que nós nos encontrávamos, que tivemos essa oportunidade, também estarmos juntos aqui, recebendo as bênçãos divinas, Pai e Mestre Jesus. Que a partir do momento que a gente saia daqui, possamos compartilhar com as energias recebidas, com os fluidos recebidos, e praticando a generosidade, a bondade, e avançando, sim, como disse o irmão em sua palestra, não importa que nível, mas sendo sempre seguindo os desígnios do Mestre Jesus, dando a oportunidade ao acolhimento a outras pessoas que precisam de ajuda. Pai, que os objetivos desta casa, com este retorno, possam ser realizados e que possamos estar sempre sendo recebidos pelos espíritos de luz e levando luz para aqueles que precisam. Agradecemos imensamente. Assim seja.